história do Banco de Moçambique iniciou com a expansão do Banco Nacional Ultramarino, BNU, então Banco Português, para Moçambique, a 2 de abril de 1877. Constituiu-se como departamento de Moçambique do BNU, sendo a primeira entidade econômico-financeira no país. Estabeleceu a sua primeira sucursal na ilha de Moçambique, que na altura também era a capital do país, antes de ser transferida para então Lourenço Marques, atual cidade de Maputo. A ilha de Moçambique era uma rota mercantil importante para a troca de ouro e outros bens com outras regiões africanas e Portugal. O estabelecimento do BNU neste local servia adequadamente a este propósito. A 17 de maio de 1975 foi criado o Banco de Moçambique, no âmbito dos compromissos assumidos nos Acordos de Lusaka, herdando assim as atribuições, o ativo e o passivo do Departamento de Moçambique do Banco Nacional Ultramarino. Alberto Cassimo foi o seu primeiro governador. No período imediato, após a independência nacional, circulavam em Moçambique notas do escudo com a sobrecarga Banco de Moçambique. Mas havia consciência da necessidade de ter uma moeda própria, sonho que seria concretizado 5 anos após a independência. É importante notar que toda a economia moçambicana estava na mão dos colonos e do Banco de Moçambique. E um dos aspectos essenciais foi a criação da moeda nacional, o metical. O metical foi criado e, de propósito, foi escolhida a data de 16 de junho, que era a data do massacre da moeda, em Cabo Delgado, e que foi um dos pontos de partida da nossa luta de libertação. A 16 de junho de 1980, entrou em circulação em todo o território nacional a nossa moeda, o metical, que simboliza a soberania econômica do país. Era um domingo, o presidente Samora declara o processo da troca de notas do escudo português com carimbo, na altura Banco de Moçambique, para a nota metical. Deu 3 dias para a troca nacional. Imagine só colocar as notas em todos os distritos sem ninguém saber, exceto o grupo que estava a dirigir. Este foi dirigido pelo governador Sérgio Vieira. Em todos os distritos estavam responsáveis do Banco Central, do Banco de Moçambique, e estavam diretores nacionais, diretores provinciais, que é para poder cobrir todos. Todos eles foram treinados em 2 dias, mas correu muito bem. E foi um grande entusiasmo das populações por lidarem com uma coisa nossa. Nos primeiros anos após a independência, o Banco de Moçambique exercia simultaneamente funções comerciais e de Banco Central. O seu papel, num contexto de economia centralmente planificada, consistia na emissão de moeda, mas também na fixação administrativa de taxas de juro, taxas de câmbios, limites de crédito por setor. A parte de banca comercial era mais ativa. Ainda neste período, o país enfrentava grandes dificuldades económicas, caracterizadas por uma dívida externa elevada e escassez de reservas internacionais. Foi neste cenário que Moçambique, a 24 de setembro de 1984, rubricou em Washington, D.C., os termos de adesão às instituições de Bretton Woods, que culminou com a introdução do Programa de Reabilitação Econômica, em 1987. A introdução, em 1987, do Programa de Reabilitação Econômica no país marca o início de um papel mais ativo do Banco de Moçambique como gestor da política monetária. Muitas transformações políticas e económicas continuaram a ocorrer no país, incluindo maior abertura ao exterior e, com elas, entra em vigor uma nova Constituição da República, a qual consagrou, efetivamente, a economia de mercado.
Com a consagração da economia de mercado, intensas reformas económicas tendentes a uma maior liberalização da economia são implementadas, com destaque para privatização da banca estatal, com maior abertura para a entrada de capitais externos, o que permitiu a modernização e competição no setor bancário, e liberalização gradual das taxas de câmbio e de juro. Este processo não foi nada fácil, portanto, aí tinham de ser todas essas forças de mercado a determinarem não só aquilo que era a taxa de câmbio como as taxas de juro. Foi necessário dar-se esse passo que veio a culminar mais tarde com uma lei que veio abrir para que as instituições de crédito passassem a ter não só o capital privado nacional como estrangeiro e que é o sistema que hoje está prevalecendo. O governador do Banco de Moçambique passou a ter competências para decidir sobre as características e o valor facial das notas e moedas do metical, mediante prévia aprovação do Presidente da República. Foi nesse contexto que as notas do metical passaram a ostentar, pela primeira vez, a assinatura do governador do Banco Central. O processo de liberalização da economia moçambicana, alicerçado no programa de reabilitação económica, propiciou muitas reformas do sistema financeiro nacional. O ponto mais alto foi a separação da função comercial e de Banco Central, com a aprovação da Lei Orgânica a 3 de janeiro de 1992, que estabelece um mandato claro de preservar o valor da moeda nacional e a independência operacional do Banco de Moçambique. Até então, o Banco de Moçambique funcionava como banco comercial e também banco central. Como na prática não é possível ser árbitro e jogador, era importante fazer essa distinção. E foi necessário, então, criarmos uma lei orgânica que é para, pelo menos, reforçar o papel do Banco Central e poder, de facto, dinamizar o processo também de simplificação, o processo de criação de novas instituições financeiras que estavam em curso. O banco passou a ter aquilo que nós chamamos uma autonomia operacional muito forte. Já não era preciso consultar outras instituições para aplicar os instrumentos que são próprios do Banco Central, responsável pela programação e gestão da política monetária. Para fazer face ao grande aumento do valor facial do metical, que resultou da liberalização dos preços dos bens e serviços, aliado à desvalorização da moeda, foi introduzida a taxa de conversão do metical, que culminou com o lançamento da terceira família do metical a 16 de junho de 2006, que se destacou pela redução do número de dígitos. Com o sucesso do Programa de Estabilização Macroeconómica, o Banco de Moçambique abraça novos desafios, por forma a melhorar o acesso aos serviços financeiros para a população e estimular a poupança e o investimento. É assim que, em 2007, implementou a iniciativa da bancarização da economia, com realce para a expansão territorial dos produtos e serviços financeiros. A banca deve servir todas as comunidades. Deve servir aqueles que estão nas zonas urbanas, mas também aqueles que estão no campo. E criar outras centralidades no campo, onde haveriam de despertar polos de desenvolvimento. Porque existindo
uma agência bancária há a possibilidade de captação de poupança, há a possibilidade de se dar crédito a essas comunidades. E foi pensando nisso tudo que nós, de forma indutiva, decidimos que a banca deveria alinhar com uma estratégia que nós havíamos deliberado levar a cabo. E assim, nós, muito pouco tempo, houve uma cobertura de cerca de 98 distritos neste período a que faço referência, de 2007 a 2016. Ainda no âmbito da melhoria do acesso aos serviços financeiros, em 2011 foi criada a Sociedade Interbancária de Moçambique, SIMO, com a missão de disponibilizar um sistema eletrónico de pagamentos moderno e integrado que permitisse massificar a utilização de meios de pagamentos eletrónicos a nível nacional. O quadro da implementação da política monetária em Moçambique, que vem sofrendo reformas desde 1990, assinala mais um passo significativo com a introdução, em 2017, da taxa de juro de política monetária, a taxa MIMO, como principal instrumento para sinalizar a postura da política monetária. É a taxa que permite às instituições de crédito trocar liquidez entre elas. Uma vez sinalizado maior restrição ou menor restritividade da política monetária, como é que essa sinalização se transmite na economia? Chamando mecanismos de transmissão da política monetária. Dada a nova taxa de juros, como que ela acontece? Tivemos o acordo, chamou-se Acordo do Indexante Único, em que o Banco de Moçambique e todas as instituições de crédito que participam no mercado interbancário. Introduzimos aí o Prime Rate, é a taxa de juro de referência das instituições de crédito com os seus clientes. Para adequar os edifícios funcionais da instituição aos padrões internacionais de bancos centrais, foram remodelados ou construídos edifícios que permitiu o Banco de Moçambique estar em todas as capitais provinciais. Não obstante a criação da SIMO até 2023, o sistema financeiro ainda enfrentava desafios na ligação entre os diferentes meios de pagamentos. Só em novembro de 2023 foi possível alcançar a interoperabilidade, com a forte contribuição do Banco de Moçambique, com a entrada em funcionamento da Rede Única Nacional de Pagamentos Eletrónicos em Moçambique, passando a interligar todos os bancos comerciais e instituições de moeda eletrónica, facilitando as transações dos clientes. Muito foi alcançado nestes 50 anos pelo Banco de Moçambique ao serviço da nação. Ainda existem desafios associados, sobretudo, ao contexto em que operamos e relacionamos com a constante evolução tecnológica e a necessidade de uma maior inclusão financeira da população. O grande desafio, olhando para o futuro hoje, é o famoso sistema de pagamentos instantâneos, que tem a ver com pagamentos ao retalho, de um cliente a outro, para permitir maiores negócios, com celeridade, a baixo custo e liquidação das transações imediatamente. Outro desafio importante, dentro da tradição islâmica, há certas coisas que são proibidas, por exemplo, taxa de juros. E o nosso sistema convencional não permite isso, porque é baseado na taxa de juros e outro tipo de risco. O documento está praticamente pronto em consulta pública. Quando terminamos, esperemos que ainda este ano as finanças islâmicas participativas possam ser uma realidade no nosso país. A nossa capacidade como Banco de Moçambique de se adaptar, de acompanhar a inovação, vai determinar a nossa relevância para o sistema financeiro e para o país. Banco de Moçambique, por um metical estável e um sistema financeiro sólido e inclusivo.